Então, a ideia, né, geral do projeto Mário Andradino era de abrasileirar o Brasil, né, de criar uma tradição tipicamente brasileira, né, isso através muito de um projeto estético, né, modernismo intelectual e também político, né, num segundo momento, né. Então, os modernistas, eles tinham essa preocupação, né, com a identidade nacional, e para Mário, né, como a gente já falou, ela estava nas manifestações da cultura popular, né, no folclore. Então, o folclore ele tem um papel central, né, nessa construção para Mário. E o folclore, para ele, assim, está supostamente em manifestações que tiveram assim, pouco contato, né, com o que vem de fora, né, que está longe dos centros urbanos. Então, elas teriam assim, uma autenticidade, né, o que é singular do Brasil. Elas teriam os fundamentos, né, da nacionalidade de uma estética, né, nacional. E vem muito com uma ideia de tradição também, né? Então, a questão da brasilidade, né, do projeto modernista, né, fez com que o Mário ele voltasse a olhar para o que ele concebia, né, como as origens, né, como as raízes do país, do Brasil. Né. Então, o folclore, né, ele foi um terreno fértil para descobertas e redescobertas, né, do poeta. Né. Então, assim, nesse projeto, né, de interpretação, né, do Brasil, como alguns diriam, de construção, né, de uma identidade nacional, que ele vai, né, fazer algumas viagens dentro do país, e eu queria mencionar duas, né, que foram Substância Prescrita de O Turista Aprendiz, que é um livro publicado, né, com os relatos meio etnográficos, né, meio literários e até um pouco fantasiosos mesmo, dessas duas viagens, né? Então, esse é o Mário Viajante, né? Que é o da experiência direta, né? Com a vida e com a arte, em suas mais variadas formas, né? Então, foram viagens que fizeram ele de encontro, né? Ao Brasil, ou aos Brasis, né? Como ele mesmo nota, né, que existe essa diversidade cultural e social, né? Dentro do nosso território, né? E não só a diversidade, mas desigualdade, né? Social também. Então, o Mário Viajante é também esse Mário já meio folclorista, né, meio etnógrafo, em caráter experimental, principalmente na primeira viagem. Então, o folclore e a etnografia, né, que é o método, né, consagrado dentro da antropologia, que foi uma área que o Mário se aproximou muito, eu posso falar mais depois, né, eles são aí modulados, né, como uma orientação mesmo, né, na busca de renovação estética e também, né, de uma identidade, né, então são diferentes áreas, né, interesses dele que vão se sobrepondo, né, caracterizando essa multiplicidade dele. Mas, enfim, as viagens, né. A primeira viagem, ela foi para o norte do país, né, para a Amazônia, acompanhando a Olivia Guedes, que ele apelidou de Rainha do Café, porque ela era da oligarquia, né, cafeira de São Paulo, que era essa elite também que fomentou a Semana de Arte Moderna, né, então ele tinha essa relação, apesar dele mesmo não ter o poder, né, econômico, né, que dessa classe, né, então, ele tinha muito menos posses que pessoas como a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade, né, por exemplo. Então, para fazer essa viagem, ele chegou a pedir um empréstimo, né, e também ele escrevia crônicas para um jornal, né, assim ele podia, né, custear a viagem, né, e depois vieram fazer parte do Turista Aprendiz. Mas o mais importante, né, foi que nessa viagem ele teve o primeiro contato com os Brasis que ele já vinha lendo sobre, né, em livros, em cartas que ele trocava, né, ele se correspondia com pessoas do Brasil todo, né, então essa viagem foi em 27, e ele já tinha, né, iniciado a escrita de Macunaíma, que eu acho que ele começou em 26, e foi lançado em 28, Macunaíma, se não me engano, também foi o ano da segunda viagem, né, que ele fez para o Nordeste, né, então essa viagem para a Amazônia foi a primeira, né, e foi essa imersão, né, sensorial, de cores, né, de cheiros, né, de coisas, de costumes, e foi realmente, assim, uma expansão do conhecimento das manifestações culturais, né, que tinham e tem no nosso país, né. Então ele esteve lá, né, para fazer uma referência à antropologia da questão de estar lá, ele viveu, ele registrou, isso não só por escrito, né, mas também em fotografia, em desenhos, né, ele desenhava,
E também foi uma viagem que fez a coleção pessoal dele crescer bastante, né? Já para trazer essa categoria de colecionador. Então ele voltou para São Paulo, para a Rua Lopes Chaves, né? Na Barra Funda, com muitos registros assim sobre música, sobre danças, né? Lendas, costumes, né? Sobre a vida cotidiana, sobre os encontros, né? E pessoas que ele conheceu. E voltou também com muitas coisas materiais, né? Tipo redes, peças artesanais indígenas e locais, enfim, objetos de uso cotidiano. Né? Já a viagem que ele fez para o Nordeste foi uma viagem assim mais livre, porque ele foi sozinho, né? Então foi ele mesmo, né, que organizou a viagem, né, que fez o itinerário, e foi quando ele já tinha também se preparado, né, através, né, de leituras de livros de etnografia, né, de antropologia, para fazer uma colheita mais sistemática, né, do que interessava a ele, né, o folclore e principalmente a música, né, que ele era musicólogo, né, ele dava aula no Conservatório de São Paulo e ele era um grande pesquisador também. E ele já tinha em mente, né, gerar documentação, né, gerar material para a renovação artística, né, estética que os modernistas estavam pautando já, né. Então, essas viagens, elas ampliaram bastante, né, o repertório do Mário, né, o repertório de ideias, né, de objetos, de escritos, registros, enfim. E a dimensão da experiência e da experimentação também estão muito presentes, né, nessas viagens, né. E, assim, para mim, o que eu consigo perceber, assim, na trajetória de Mário é a capacidade dele, né, de articular áreas do conhecimento que estavam separadas, né, pela história, né, pelas práticas e objetivos também, né, como é o caso da etnografia, antropologia e o folclore, né, por exemplo. Então, até que é o Mário, assim, da década de 20, né, que está ali dialogando muito com essas áreas e construindo um repertório, né, de referências para a arte nacional. E na década de 20, na década de 30, né, o projeto Mário Andradino, ele ganha uma amplitude maior, assim, pela superposição, assim, da questão da arte, das ciências e também da política. Né?